Olá, boa noite, pessoal. Cada conexão para live agora é uma vitória. Tá difícil de entrar. Fala sério. Bem, muita gente, né, falando de muita coisa boa ao mesmo tempo. Tem o festival de música acontecendo também, que é muito bacana nesse momento de quarentena, né? Vamos combinar que é muito bom para alegrar esses momentos. E falando sobre o festival de música, vamos conversar aqui sobre abril. Abril vai ser um abril musical de tão especial. Fala sério. Vocês viram aí o quão especial que vai ser o mês de abril? Eu vou começar as próximas lives com uma musiquinha no início, assim, igual tá todo mundo fazendo para esperar as pessoas entrarem. Quem vem, quem vem, quem vem. Então, gente, abril teremos convidados. Muitos convidados. 8 convidados em abril, tá? Quem não viu aqui, corre lá no feed para dar uma olhada. O que vai rolar? Vai rolar muita coisa. E vamos começar no domingo. Então, próximo domingo, dia 5, às 11 horas da manhã do Brasil, 3 horas da tarde aqui de Portugal, no horário de verão, vamos conversar com o Isaac do Catiribaque. Dani, boa noite. E o Isaac do Catiribaque foi professor do Joaquim. Pai, boa noite. Que bom ter você aqui. Manda convite para os seus amigos, pai, que estão em casa, para as mamães que você conhece, papais que você conhece. Tudo bom? Então, vamos começar domingo com música e o Isaac, que é professor de musicalização infantil, uma pessoa que eu admiro demais, que o Joaquim ama de paixão, que nunca esquece por causa do Joaquim do Catiribim. E aí o Isaac do Catiribaque conta pra gente domingo qual é o lance todo dessa rima. Tá bom, pessoal? Então eu espero vocês domingo, 11 horas da manhã do Brasil, 3 horas da tarde aqui de Portugal, pra gente brincalhar com o Isaac, cantar música. E aí as lives de terça se mantêm com convidados. Temos Nutri, Dani, pedagoga Bia, psicóloga fantástica Gina Strozzi e odontopediatra Thaís. Isso nas terças-feiras, 7, 14, 21 e 28, 19 horas do Brasil, 23 horas aqui de Portugal, como estamos acostumados. E nas quintas-feiras de abril teremos dia 9, dia 16 e dia 23 convidadas portuguesas. Flipa do Mães Imperfeitas, Joana, terapeuta e mãe, terapeuta da fala, e Inês, que é educadora e trabalha com meditação para crianças. Então, só coisa boa em abril para nós. E dia 30, vou entrar também, para não perder o costume, eu entro pra gente conversar, pra gente fazer um arremate do mês de abril. Beleza? E vamos lá. Então, já expliquei. Ah, tá. Últimas vagas da mentoria para abril, tá bom, pessoal? Quem tiver interesse, me manda lá um WhatsApp, tá na bio. Ou então eu mando direct pra gente conversar, explicar direitinho como é que funciona. Hoje vamos falar sobre intencionalidade no comportamento das crianças. Intencionalidade no comportamento das crianças. Fran, boa noite, muito bom ter você aqui.
Fiz aqui um apanhado geral, Fran, sobre o que vai acontecer em abril, tá? Depois, se você quiser retomar, é só você voltar quando a live ficar disponível. Mas agora vamos conversar intencionalidade no comportamento das crianças e eu coloquei lá algumas questões para vocês responderem nos stories hoje a respeito de intencionalidade. Então, se os pais agem com intencionalidade, tive, se não me engano, 40% de que não agem com intencionalidade. Fui fazendo algumas perguntas. No final, eu coloquei um box e aí vamos lá para o que apareceu. Ah, essa eu gostei, olha. O que é isso, gente? Nunca ouvi falar. Ótimo. Que bom, Fran, fico feliz. Acabei de falar também, Fran, sobre as últimas vagas da mentoria do Reprograma para abril. Tem alguma coisa para dizer para o pessoal aqui sobre a mentoria? Tenho mesmo que explicar tudo para a criança? O que vocês acham? Gente, o que é intenção, né? Primeiro, vamos começar por aí. Intenção que eu tive que procurar se realmente era com cedilha. Clube da Roupinha, tudo bom? Que bom ter você aqui. Gente, segue lá, perfil fantástico, viu? Então, o que é intenção com cedilha, que é diferente de intenção com S? Intenção é resultado da vontade depois de admitir uma ideia como projeto, propósito. Então, o que é a intenção? É o resultado que eu busco depois de eu tomar uma decisão. Exemplo, eu pensei que eu quero emagrecer. Este é o resultado desejado. Quero emagrecer. E então, a minha intenção neste resultado, eu preciso admitir um projeto. Então, eu vou fazer exercício físico ou eu vou fazer uma reeducação alimentar para eu atingir este resultado. Taliane, boa noite, veio tomar café comigo e agora vem jantar comigo, tomar um chá de boa noite comigo. Muito bom ter você aqui, obrigada. Então é isso, gente. A intenção é isso, é essa busca de um resultado quando eu sei o que eu vou fazer no processo. Vikawara, é isso mesmo? Boa noite, um prazer ter você aqui. Ah, isso aí, Taliane, por favor, chame as amigas. Carol, boa noite. Então, quando a gente fala sobre intenção e sobre intenção no comportamento da criança, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que a criança pode sim aprender a buscar resultados do seu comportamento, tá? Então, assim, é possível que a criança aprenda a intencionalidade? É possível. Tem um monte de coisa pra gente pensar nisso? Tem. Teve umas perguntas bem legais aqui que eu vou trazendo para vocês. Mas vamos então respondendo uma a uma aqui a respeito de ter que explicar. Gente, vamos pensar uma coisa. Se eu disser assim para vocês aqui, ó, todo mundo agora vai desligar o computador, vai desligar o celular e vai correr na cozinha e comer um chocolate. Ai, delícia. Não, então vamos mudar isso. Vai correr na cozinha e mastigar um grão de pimenta do reino. A primeira coisa que vocês vão me perguntar é: por quê? Talvez, se eu conseguir convencer vocês que se vocês mastigarem um grão de pimenta do reino na cozinha e voltar para a live, vocês vão absorver este conteúdo de uma maneira fantástica. Preciso provar isso para vocês. E vocês também vão testar para ver se funciona. Né? Toda regra tem exceção. Não comam o grão de pimenta do reino. Só foi um exemplo louco que veio na minha cabeça agora.
Mas a primeira pergunta que vocês vão fazer é: por quê? Tudo aquilo que a gente apresenta, Márcia, Eliane, Claren, boa noite. Então, tudo aquilo que a gente apresenta é passível de um porquê. Ah, vai tomar banho agora. Por quê? Parar de fazer minha live aqui agora e tomar banho? Ah, Priscila, mas eu tô dizendo isso para uma criança. E aí? E aí a gente vai falar de outras questões aqui, como respeitar a criança como igual no sentido de igual valor, né, que as suas necessidades são iguais às nossas, adultos. As crianças também têm necessidades, também têm emoções, e tudo isso é legítimo também para a criança, né? Hora nenhuma eu digo aqui que a gente tem que obedecer a criança, hora nenhuma que eu digo que a gente tem que fazer aquilo que a criança quer. Não é isso. Mas eu acredito sim que as crianças possam, que as crianças possam receber uma explicação para fazerem as coisas. E tudo aquilo que a gente faz a partir de uma explicação, que a gente faz com motivo, muda tudo. Que a gente faz com intenção, que a gente sabe onde vai dar, que a gente sabe qual é o sentido daquilo, tá? Então, como é que seria um ciclo? Eu decido, por conta do resultado, eu decido um comportamento. E aí eu tenho os reforços naturais desse comportamento. Eu sinto prazer, eu me sinto acolhida, me sinto feliz, me sinto um tanto de coisa. E isso passa a fazer algum sentido. Quando isso passa a fazer sentido, eu priorizo a ação. Quando priorizo a ação, vou fazendo aquele comportamento, fazendo, e ele se torna um hábito. Então, a gente pode ensinar intencionalidade para as crianças. Então, eu tenho mesmo que explicar tudo para a criança? Gente, tudo é um extremo, tudo é muita coisa, mas nada também é um problema. Então, o que é isso, explicar tudo para a criança? Né? Às vezes as crianças têm muitas curiosidades a respeito dos motivos daquelas coisas. Ah, eu não quero comer brócolis. Vamos dar um exemplo. Não quero comer brócolis. Ah, mas você sabia que brócolis faz bem para a sua saúde? O que tem no brócolis? Por que a gente deve comer brócolis? Às vezes essa explicação não necessariamente tem o objetivo de convencer a criança a comer brócolis, mas ela pode fazer com que a criança pense sobre isso e reconsidere. Por isso um diálogo bacana, aberto, franco com a sua criança pode te ajudar nisso, né? De que você consiga mostrar para ela por quais motivos, por exemplo, que ela deveria experimentar brócolis. Juliette Nails, Clara, Dom do Cash Baby, é isso? Cas Baby. Ai, Dondocas Baby, Priscila. Essa sou eu, gente. Esses dias eu tava até falando da dificuldade que eu tenho de separar quando as coisas estão escritas juntas, tá? As meninas aqui do grupo Empreendedoras as meninas do grupo Empreendedoras em Ação aqui. Muito obrigada, meninas. A criança de hoje não pode fazer o que a gente pede só porque somos mais experientes. Ah, esse aqui faltou um pedaço, espera lá. Só porque somos mais experientes. Cadê? Ai, tinha um outro pedaço dessa pergunta aqui. Ai, as perguntas ficam num bloco aqui, nem sempre a gente encontra. A criança de hoje não pode mais fazer o que a gente pede só porque somos mais experientes. E aí tem mais alguma coisa, mas vamos responder do que tá aqui. Essa é uma expectativa que a gente tem, né? E hoje de manhã, quem tava na live hoje cedo, a gente conversou sobre isso. No livro do Osho, o livro das crianças, o Osho explica
o quanto que nós precisamos fazer um movimento diferente de respeitar as crianças, principalmente por conta dos conhecimentos acumulados que essa criança já tem. Ele faz lá uma explicação sobre transgeracionalidade, né? Que é bem complexo, mas se a gente for pensar na facilidade com que as crianças aprendem as coisas, elas merecem. Gui, tudo bom? Gé, Marcelo. Então, as crianças, elas aprendem as coisas com uma facilidade muito grande e se elas forem respeitadas, é muito leve da gente conseguir conduzir. Não é uma educação sem problemas, às vezes essa expectativa, acho que eu falei sobre isso ontem, né? Essa expectativa da gente adulto de quando muda a forma de fazer alguma coisa. Por exemplo, vamos usar aqui a intenção. Eu tenho uma intenção de que o meu filho me respeite, então eu respeito ele. Vocês têm um problema. Nós estamos com um problema na nossa intenção. Né? A intenção de respeitar alguém deve ser que alguém se sinta respeitado, se sinta importante, se sinta validado, se sinta respeitado. Essa deve ser a intenção, né? A nossa intenção, ela não deve ser aquilo que o outro vai nos dar em troca. A nossa intenção deve partir de uma questão que é mais filosófica, vamos dizer assim. Senão estaríamos aqui repetindo o boom que as super babás trouxeram para a educação das famílias, né? Quando a televisão trouxe as super babás, a gente, pais, né? Fomos aprendendo uma série de técnicas comportamentais que funcionam, tá? Não estou dizendo que as técnicas não funcionam. O que eu tô querendo dizer é que são técnicas puramente comportamentais, que não levam em consideração a cognição do adulto e da criança. Por isso, muita dificuldade às vezes eu coloco meu filho no cantinho do pensamento e ele pensa e sai de lá e me pede desculpa. A mãe X. A mãe Y coloca a criança no cantinho do pensamento, ele sai de lá mais agressivo, vem, bate na mãe, bate no irmão, quebra tudo. Por que isso? Porque nós estamos falando apenas de uma técnica, não foi validado, não foi olhado caso a caso, não foi pensado a respeito da cognição dessa criança, de como ela é, de como que ela se sente, que coisas que ela pensa. Porque se eu vou pro cantinho do pensamento e penso, nossa, como eu sou um menino mau, por que eu fiz isso com a minha mãe e com meu pai, eles não merecem? Né? Baseado naquilo que o adulto tá ali falando, a criança sai de lá e se desculpa. Mas se ela vai, nossa, eu vou me vingar da minha mãe, porque ela não devia ter me colocado aqui nesse cantinho, porque eu odeio ficar aqui, porque eu quero jogar videogame, porque eu quero ir brincar com os meus amigos na rua, eu odeio estar nessa casa, eu odeio essa mamãe, eu odeio esse papai. Depende do que essa criança pensa. Então, quando a gente não leva em consideração a cognição, a gente só leva em conta a técnica comportamental, que é importantíssima, que é linda e eu amo a análise do comportamento, mas se a gente só leva isso em consideração, a gente peca, tá? Então, não, as crianças de hoje não obedecem mais como obedeciam, porque não tem mais modelo de obediência, né? O papai não obedece mais cegamente o patrão, a mamãe não obedece mais cegamente o papai, eu não obedeço cegamente a mamãe e o cachorro não me obedece se eu não for um bom líder, né? Não vou cansar de repetir isso aqui, não se adestra mais cachorro com salsicha, né? As pessoas vão para lá e aprendem como ser bons líderes para que o cachorro queira, deseje seguir. Mãe, boa noite. Gente, manda convite, gente. Sou muito feliz de ter vocês aqui, mas pouca gente hoje. O que tá acontecendo com o povo? Vocês estão vendo show? O povo deve estar vendo show. Chama pra cá. Depois vê o show no YouTube. Ah, se bem que a minha live também pode ver depois no YouTube, né? Mas eu quero vocês aqui. Mangue, é isso? Mangue Carvalho, olá, boa noite. Então, gente, não, as crianças não vão simplesmente fazer aquilo que a gente pede, assim, vai lá, a menina tá lá brincando, você fala, vai tomar banho, tá na hora do banho, a criança simplesmente levanta e vai. Muito difícil isso acontecer, viu?
Acho complexo. Olha esse aqui, vamos aproveitar que a gente está falando sobre isso. Ele faz para me provocar, já que a gente está falando de intenção de comportamento. Gente, depende da idade da criança, né? Depois que a gente cresce um pouco, que a gente tá lá, Glauci, tudo bom? Que a gente tá lá pro final da infância, início da adolescência, que a gente sabe bem quais são as consequências do nosso comportamento, aí talvez sim. Aí eu acredito, né? Um filho adolescente, não, ele não arruma o quarto para me provocar. Vamos pensar sobre isso? Você acha mesmo que o adolescente não arruma o quarto para te provocar? Ou ele não arruma o quarto porque ele não quer? Ou ele não arruma o quarto porque tá com preguiça? Ou ele não arruma o quarto porque ele não vê sentido naquilo? Né? Porque muitas vezes os pais dizem pra gente assim, por que tem que arrumar o quarto? Pra casa ficar organizada. Pra casa de quem ficar organizada? E aí a gente precisa pensar sobre esses detalhes também para encontrar o sentido disso. Às vezes, para mim, mãe, é muito importante ter a minha casa organizada. Olhar para as crianças, e querer que elas arrumem as camas, porque eu vejo sentido em ter a minha casa organizada, eu gosto de ter a minha casa organizada. Para elas isso não tem muito sentido. E aí eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Minha mãe tá aqui, não vai me deixar mentir sozinha, né, mãe? Hoje eu não sei viver se a cama estiver desorganizada. A primeira coisa que eu faço é acordar e arrumar minha cama. Às vezes até antes de ir no banheiro eu arrumo a cama. Né? E a cama das crianças o mesmo. Muitas vezes deixo eles treinarem e tal, para que também aprendam e tomem gosto por isso. E quando eu faço, eu digo por que eu tô fazendo. Então, para nossa casa ficar arrumada, organizada. Mas, quando eu era criança e adolescente, na verdade de infância assim, eu não tenho muita lembrança. Mas na adolescência eu dizia para minha mãe que a minha cama estava arrumada para eu dormir novamente. Ridículo, né? E que bom que ela era uma pessoa bacana, compreensiva, gente fina, e ela decidiu não me bater neste momento, né, mãe? Né? Decidiu que ia orientar, que ia instruir. E aí ela explicou. Então, depende muito, tá? Isso de fazer para provocar. Precisa de que realmente essa intenção exista para além de outras. Então, a gente precisa fazer uma análise. O meu filho não toma banho para me provocar? Ou ele não toma banho porque ele tá brincando? Porque ele não quer parar aquilo que ele tá fazendo, que é muito legal, para ir tomar o banho, que é algo que talvez ele não veja muito sentido. Os meninos esses dias disseram para mim assim, eu não preciso tomar banho, eu não tenho suor. O que eles entendem da intenção do banho? Que o banho é para limpeza, o banho é para tirar suor. Se o banho fosse para tirar suor, eu não teria tomado nenhum banho desde que eu cheguei na Europa. Eu já não suava no Brasil, que tinha um calor louco, que eu só suava o bigode. Imagina aqui, que nem quando eu faço exercício físico eu consigo suar. Então, qual que é a intenção do banho? O que mais tem no banho para além de limpeza? Né? Tem você se aquecer muitas vezes, ou se refrescar outras vezes, ou se divertir, ou relaxar. Então, a gente precisa entender a intenção disso. Então, para você que perguntou, papai, não, ele não faz para te provocar, tá bom? Vamos observar o comportamento e a intencionalidade dele nessa situação. Alguém disse aqui que só queria saber o que eu tinha para dizer. Ei, Tati, boa noite. Olha aí, minha mentora. Prazer ter você aqui. Empreendedoras em Ação. A Tati é minha mentora no Empreendedoras em Ação. Não tenho nada a perguntar, só agradecer tanta coisa que você faz a gente pensar. Bom demais. Fico muito feliz em estar ajudando sua cognição nesse momento.
Quando começa a mentoria, pessoal, falei no início. A mentoria, na verdade, não é quando ela começa, ela nunca acaba. A mentoria a gente vai renovando ciclos mês a mês e eu ainda tenho algumas vagas, quantas vagas, produção? Pra dezembro. Ó eu indo pro final do ano, loucona. Quantas? Faz de novo aí, balançou a mão aí, eu não vi. Três vagas para abril. Vem comigo. Começa antes aqui do que no Brasil. Alguém escreveu aqui, ó, já é difícil pôr eles para agir, então o que eu tô entendendo é que essas reticências é assim, ó, já é difícil colocar eles para agir, ainda mais com intenção, é isso? Se você está aqui na live, fala com a gente, é isso mesmo que eu tô pensando? Gente, colocar as crianças para agir depende muito do nosso comportamento, da nossa intencionalidade. Hoje eu quis falar sobre as crianças, mas é impossível falar sobre crianças sem falar dos pais, da intencionalidade do nosso comportamento. Quando meu filho tá lá brincando, animadão, e eu chego para ele e falo, agora é hora do banho, qual é a minha intenção? A minha intenção é parar com o comportamento que ele tá fazendo? A minha intenção é que ele vá tomar banho porque ele tá sujo? Porque qual é a intenção? Né? Que motivos que levam a gente a não preparar aquele ambiente? Filho, vamos começar a juntar esses brinquedos aí, porque já tá na hora da gente parar para tomar o banho. Mas a recorrência é preocupante? Você ensina, instrui e continua não fazendo o que é correto. Adolescente. Glaucio, adolescente é sempre um parênteses. E aí eu vou explicar para você aqui. O que acontece com o adolescente? Quando eu digo aqui, gente, foco na primeira infância, invista em treinamento, invista em intenção na primeira infância. Não tem nada a ver, não é porque a adolescência não tem jeito, não é isso. É porque na adolescência é mais difícil. Por que é mais difícil? Quando a gente entra na adolescência, a parte frontal do nosso cérebro, ela dá uma pausa. O pensamento lógico. Dama, boa noite. Que bom ter vocês aqui. Se nós estamos falando, a dama é a dama de Laranjeiras? Se é, sinto saudade das roupas. E aí, Glaucio, o adolescente, ele tem uma parada no funcionamento do córtex frontal. Então, ele deixa de fazer análises lógicas. O adolescente, ele vai aprendendo e acumulando informações durante a adolescência até que ela termine. E isso tudo é basicamente retido em memória. Não tem ali um pensamento muito lógico de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Por isso tanta inconsequência, por isso tanta impulsividade, né? Então existe explicação científica para isso. Eu tô aqui fazendo uma explicação muito simples, tá, Glaucio? Porque também não dá pra gente aprofundar nesse assunto. Na verdade, não daria pra gente aprofundar esse assunto nem em um mês, tampouco numa live. Então tem essa questão. E aí vou te perguntar uma coisa, o quanto que foi investido em treinamento antes? Porque às vezes a gente espera, vou esperar que o meu filho tenha responsabilidade para que ele arrume a própria cama, para que ele leve o prato na pia, para que ele use um copo de vidro, e às vezes a gente perde um tempo de treinamento, tá? Às vezes aquilo que você está ensinando para o adolescente não faz sentido para ele, ou ainda aquilo que ele faz errado é muito prazeroso para ele. Então isso vai criando choque, criando conflito. E a função da adolescência, Glauce, é realmente essa separação do indivíduo da família, né? Que é quando o adolescente fala assim, opa, eu sou eu, mas eu sou separado de você. Eu dependo de você, talvez, eu dependo de você financeiramente, mas eu não dependo de você para ter um cabelo assim, para ter uma personalidade assado, diferente da sua, para eu ser uma pessoa agressiva na fala ou para eu ser uma pessoa muito delicada e isso vai contra aquilo que você pensa, então eu vou me diferenciando e vou fazendo muita associação com o grupo de pares.
Então, os amigos tomam um valor importante porque é no grupo de pares é que eu sou aceito do meu jeito, né? Então, a adolescência tem aí, olá, boa noite para quem foi entrando agora, pessoal. Não vou conseguir dizer oi um a um aqui. Respondi sua pergunta, Glauce. Então, a recorrência na adolescência depende muito do que a gente está falando. A gente está falando de um comportamento aleatório ou a gente está falando de um comportamento moral, tá? A gente precisa observar isso. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, eu espero que não seja isso que está acontecendo na sua casa, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, meu filho roubou algo de um amigo. E eu já expliquei, já instruí, mas ele continua roubando. Esse comportamento precisa de terapia, precisa de um acompanhamento profissional, tá? Então, isso passa só da instrução nesse momento. Agora, o adolescente não arruma a cama, eu já falei 1 milhão de vezes. Já falou 1 milhão de vezes e já entendeu por que o adolescente não faz aquilo que está sendo pedido? Então, se não ficou claro aqui para você, Glauce, a idade chega de incógnitas. Desde muito pequeno, eu fazia parceria com ele. Ótimo. Pois é. Então, assim, às vezes a gente espera que a gente teve um tempo bom durante a infância, a gente estava junto ali o tempo todo, e a gente espera que na adolescência isso se mantenha. E é normal e esperado, infelizmente, é normal e esperado que os adolescentes não fiquem fusionados conosco. E isso é positivo, tá? Isso é bom. Eles precisam sim do grupo de pares, precisam sim se identificar fora da família, tá bem? Então é uma perda, mas se a gente fez bem o caminho, eles vão e voltam, tá? Porque o caminho fica aberto, a gente mantém a porta aberta. Mas ainda assim, a adolescência precisa de monitoria positiva. Monitoria positiva é preditor de saúde mental. Então, meu filho, cadê você? Onde é que você tá? Com quem você tá andando? E isso não é forçando a barra. É naquela boa, naquela parceria que você tinha da infância. Eu quero o seu bem, eu quero saber o que tá acontecendo, por onde você anda, que jogo você tá jogando, tá? Aqui em casa é somente a questão da organização. E mais parece que é preguiça. Bem, Glauce, é um pouco dessa falta de sentido nas coisas. De, pra quê que eu vou arrumar um quarto? Né? Então, se aquilo já não era um hábito desde a infância, pode ser que na adolescência tenha uma quebrada. E se talvez você esperou chegar à adolescência para que a sua criança fosse mais responsável para fazer essas atividades, aí você vai ter que esperar um pouquinho mais. Tá bom? Então, é possível sim. Não é difícil fazer as crianças agir. A gente precisa de um pouco mais de intenção e conhecimento sobre o nosso comportamento. Se eu ensinar a criança a tratar bem alguém para ganhar algo, ela não terá caráter. Opa, essa é boa, hein? Então vamos conversar sobre isso. Eu não estou dizendo de intencionalidade para ganhar algo, tá? Como eu falei sobre o comportamento dos pais. Quando eu ajo com intencionalidade de respeitar o meu filho, quando eu me abaixo para conversar com ele, eu não estou esperando reciprocidade, ou eu não deveria estar esperando só reciprocidade, tá, pessoal? É lógico que a gente espera, e quando a gente respeita o outro, a gente também apresenta o nosso limite, espera que o outro nos respeite. Isso é normal, né, do ser humano. Mas quando a nossa intenção é puramente reciprocidade, a gente vai dar com os burros na água. Porque a criança não necessariamente vai ser recíproca, né? Ela não vai te dar o respeito que você quer que ela te dê, porque às vezes ela nem sabe que respeito é esse que você quer que ela dê. Então não é um caçador, não é pra gente criar um caçador de recompensa,
tá? É pra gente mostrar pra criança que o comportamento dela tem algum sentido. Então, qual é o sentido de tomar banho? Qual é o sentido de ir pra escola? Né? Qual é o sentido de tratar as pessoas com respeito? Qual é o sentido de tratar as pessoas com respeito? É de que o outro se sinta respeitado, de quando o outro me diz não, quando o outro me diz para, eu paro, eu tô mostrando pro outro que quando ele apresenta o limite dele, eu respeito. Né? Então a intencionalidade é mostrar que eu respeito você. Não buscar que você também me respeite. Porque isso vai estar ali naquela roda que eu falei no início. Eu tenho uma ação, o reforço dessa ação, eu gosto, eu me sinto bem, eu vejo sentido nisso tudo, então eu continuo a minha ação, continuo agindo dessa maneira. Então a gente não vai formar, tá? Uma pessoa sem caráter, porque a gente não vai ensinar para a criança, olha, sorria para sua tia quando você chegar que ela vai te dar um doce. Né? Qual é o sentido de você ser agradável com as pessoas? É você ser aceita, de que as pessoas queiram te ver novamente naquele ambiente, de que elas se alegrem quando você apareça. Olha lá, a Priscila chegou, como ela é gentil, ela conversa com a gente, ela ri, ela conta caso, como é bom ter ela aqui. Então, esse é o propósito, por exemplo, de eu ser uma pessoa agradável. Pessoal, um monte de gente entrando e eu não consigo dizer oi para todo mundo, mas vamos em frente. Então, não formaremos uma pessoa sem caráter, porque a gente não vai ensinar a intencionalidade para a criança nesse sentido de buscar ganhar alguma coisa. A gente vai ensinar ela a buscar sentido nas coisas que ela faz. E sobre sentido, pessoal, uma vez eu tive um problema assim grande no consultório. Eu acho muito fofo você me chamar de professora, viu, Zé Newton? Boa noite. Isso de sentido, de fazer sentido, eu me lembro que uma vez eu atendi uma criança ali por volta dos 11 anos, então início de adolescência, um processo assim já firme de diferenciação, de mostrar eu sou um ser diferente de você, que era o que eu tava falando aqui. E ele não seguia uma religião e me disse que eu sabia, né, já era um paciente que eu vinha acompanhando, e ele me disse, ai, nossa, hoje eu tava com tanta vontade de comer carne. E aí eu perguntei, e não comeu? Aí ele disse, não, eu tô fazendo jejum. Eu falei, ok, e tá fazendo jejum do quê? Eu tô fazendo jejum de carne. E, legal, então tá fazendo jejum de carne, eu fui anotando. Ele falou, mas eu não sei por quê. Aí eu me voltei pra ele, tava fazendo anotação, falei, mas tá fazendo jejum, não sabe por quê? Não, minha mãe disse que eu tenho que fazer jejum. E eu não acredito em Deus. E aí começou, né, todo um discurso. Não tinham nenhuma religião, não seguiam nenhuma religião. E aí na época da quaresma faz jejum porque... faz jejum porque é para limpeza do corpo. Ok, eu entendi o argumento da mãe. Mas para ele aquilo não fazia o menor sentido. E não fazia o menor sentido por várias situações. Eu não sigo nada, eu não acredito em nada. Aí me diz que na quaresma, que em tese tem uma relação com alguma coisa, né? A quaresma tem uma relação com a paixão de Cristo. E aí na quaresma, com essa relação com a paixão de Cristo, eu tenho que fazer jejum? Por que eu tenho que fazer jejum? E eles não conseguiram, ficaram nesse impasse. Ela disse que tinha porque tinha, e ele disse que não queria fazer porque não queria, e ficaram nessa. Então tivemos ali um problema, e aí e eu comecei a estudar muito sobre isso a partir desse paciente. Eu comecei a estudar sobre o sentido, sobre o quanto que as coisas precisam fazer sentido para as pessoas, né? Repito aqui, se eu disser para todos vocês agora irem na cozinha mastigar um grão de pimenta, a primeira coisa que vocês vão me perguntar é: por quê? Para que eu deveria fazer isso? Que benefícios eu vou ter? Né? Se eu disser para vocês, não, mastiguem o grão de pimenta porque isso vai me deixar feliz,
Talvez alguns de vocês vão, não, eu acho que eu podia fazer a Priscila feliz hoje, vou mastigar um grão de pimenta. Mas no final das contas, todos vocês vão me perguntar por quê e qual que é a intenção disso. Que sentido faz eu mastigar um grão de pimenta? Ah, não, se você mastigar um grão de pimenta todos os dias, o cientista X provou que você emagrece 1 quilo. E aí eu tenho 70 pessoas que fizeram um estudo e disseram que isso realmente funciona. Talvez aumente aí a quantidade de pessoas que vão mastigar um grão de pimenta. Mas ainda assim vai ter um outro que vai dizer, mas por quê? Eu não entendi. Me explique isso de novo. Jaqueline, boa noite. A repetição de um comportamento intencional não vai deixar a criança dependente? Então, essa pergunta já foi respondida junto da anterior, né? Sobre a questão do caráter. Eu acredito que lá só usou a palavra caráter, mas é mais ou menos isso. Então, o comportamento intencional acaba gerando um comportamento automático. Por exemplo, o bom dia. Você entra num lugar e dá bom dia, às vezes você faz isso de maneira automática, né? Sem pensar muito dia a dia na intencionalidade desse comportamento. Mas quando a gente fala sobre mindfulness, sobre estar neste lugar, sobre estar aqui agora, a gente bota um pouco mais de intenção nesse bom dia. Né? Mas para se tornar um comportamento automático, sim, a gente precisa de repetição. Então, a repetição de um comportamento intencional é o que acontece com o bom dia. Ele não deixa a gente dependente do bom dia do outro. Pelo contrário, ele deixa a gente... Ai, me faltou a palavra. Ele deixa a gente completamente independente, né? Não me fugiu a palavra, mas eu vou usar isso. Independente do comportamento do outro, como se não fizesse diferença, né? Quando você passa e fala bom dia, você tá mesmo buscando que a outra pessoa te dê bom dia? Não, esse comportamento é simplesmente um comportamento automático, ele não tem intenção. Ok? Então, não vai deixar a criança dependente. Deixa eu dar uma sapeada no horário aqui. Temos aqui mais três perguntinhas. Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó, agora não tem 3 perguntas, tem só 2. É porque aqui é o restante daquela que eu disse que eu sabia que tava faltando alguma coisa, ó. Ai. Enfim. Se deixar eles questionarem tudo, se deixar eles questionam tudo e não fazem nada. Não consigo responder tudo. Eu deveria? Marina, Companhia das Tortas, Vanessa... Ei, Vanessa, tudo bom? Às vezes as fotinhas ficam muito pequenas aqui, mesmo de óculos, que a pessoa que é cega, ela não vê. E a Marina é sua filha? Marina... Uai, sim. Ah, tá. Tem 3 perfis. Não, aí também é demais, né? Marina, boa noite, Deus te abençoe, minha filha. Então, crianças questionam tudo. Questionam tudo por quê? Questionam tudo porque são muito inteligentes. Questionam tudo porque querem que as coisas façam sentido. As crianças precisam ver sentido nas coisas e às vezes nós, adultos, queremos passar igual um trator em cima da criança. Vai tomar banho por quê? Porque tem que tomar banho. Gente, vai tomar banho por quê? Será que a gente não pode fazer essa explicação? E aí, olha, não é que a gente tem que explicar tudo o tempo todo. Isa, boa noite, Monique. Não é que a gente tem que explicar tudo o tempo todo. É por que não explicar para a criança qual é o sentido daquele comportamento? Qual é o sentido de beber água, gente? Wendel, boa noite. Benção, que bom ter você aqui. Sigam, gente, o perfil do Wendel. O Wendel tem cantado muito para alegrar as nossas casas nesse período de quarentena, já que ele não pode cantar para alegrar a gente nos bares e festas, né? Então é o porquê não, gente. Coisa que eu já falei aqui, a gente precisa se perguntar por que sim, por que não, e a gente não precisa responder qualquer coisa para a criança na lata, na hora. Porque senão a gente acaba respondendo porque sim, porque não. Por que tem que tomar banho? Tem que tomar banho porque tem que tomar banho. Tecendo a maternidade, muito bom ter você aqui. Obrigada pela presença. Daniel, boa noite.
E aí, então, quando a gente não se questiona, quando a gente não tem intenção, quando a gente não tá presente, vamos falar de presença, tá? Quando a gente não tá presente, Lívia, Cris, boa noite. Que bom ter vocês aqui. Então, quando a gente não tá presente, a gente acaba respondendo sim, não porque não, e não porque não é resposta, né? Não é resposta, porque não é resposta. A gente precisa pensar nisso. Coisas que talvez muitos de nós falamos quando crianças, continuamos repetindo esse comportamento com os nossos filhos. Não, por que não? Por que não? E isso não é resposta. Às vezes, muita gente não aceita das crianças, mas dá essa resposta para eles, né? Então, sim, se deixar, eles vão questionar tudo porque são inteligentes, eles vão questionar tudo porque têm interesse em aprender, e nós não podemos matar isso nas crianças. E questionam tudo e não fazem nada. Não sei se posso concordar com você a respeito disso. Não fazem nada o quê? Né? As crianças correm, pulam, trepam nas coisas, pintam, desenham, cantam, tocam, fazem inúmeras coisas, né? O que é esse não fazer nada? Nada de adulto. Fazer nada que adulto tem que fazer, né? Às vezes a nossa intenção, poxa, eu trato meu filho com respeito e aí eu digo pra ele tomar banho, ele não vai, mas o que é que ele tá fazendo? Será que com intenção você não consegue conduzir esse comportamento? Né? Vamos fazer lá uma grande brincadeira no reino das águas, e aí a criança vai entendendo durante o banho por que ela precisa tomar banho, o que acontece ali, como que se ela relaxa naquele banho, se é bom para ela, e tudo isso nas minúcias a gente vai ensinando intencionalidade. Dani e Dani, boa noite para as duas Danis que acabaram de entrar aí. Gente, Dani é Nutri e vai conversar com a gente no dia 7 às 19 horas. Yannis, boa noite. Então, não consigo responder tudo. Claro que não consegue responder tudo. Ninguém consegue responder tudo. Às vezes nem o Google tem resposta para algumas coisas. Que bom! Aí todo mundo se reinventando, né? A Clínica Yannis dando aula online. E aí, como é que foi? Então, eu deveria... Como agir com o adolescente na descoberta da sexualidade, nos comportamentos de por que não posso? Hoje fui questionada, tá? São muitas emoções, Jaque, muitas emoções sobre sexualidade, né? Aí, olha, tudo a respeito da sexualidade, a gente tem vários detalhes para ser conversados, né? Que idade tem esse adolescente? Quanto de maturidade tem esse adolescente? O que esse adolescente já sabe, tá? Então tem um monte de detalhes já. Será que a gente pode conversar sobre adolescência e sexualidade no direct? Tá? Porque aí eu consigo te dar um pouco mais de atenção e a gente consegue ter um pouco mais de detalhe nisso, sem expor o seu filho ou filha nesse momento, tudo bem? Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta lá pra cima. Um sobrinho meu, aos 7 anos, questionava a mãe por que estudar. Ela ficava meio sem resposta. Pois é, às vezes a gente também não tem resposta para as coisas, Newton, porque a gente não vê sentido. E aí, se a gente não vê sentido, é muito difícil. Por que a gente estuda? Alguém sabe me dizer aí? A gente estuda pra quê? Você vê sentido naquilo que você aprende? Você vê fala que é pra desaprender. uso naquilo que você aprende? Ir para a escola, qual é o sentido? Ir para a escola também tem um sentido de socializar, de encontrar o grupo de pares, de aprender regras sociais, né? Para obter conhecimento, sim. Então tem uma série de coisas que a gente é o porquê de estudar. Então, às vezes, aquele estudar que não fez muito sentido para os pais
vai ser difícil de explicar para a criança. Então a gente precisa estudar também para isso e aprender alguns recursos com as crianças para além de só o diálogo, né? Só a conversa. Que exemplos que você pode dar de pessoas que são bem-sucedidas pela quantidade, pelo conhecimento que têm, né? A gente precisa passar por algumas etapas, né? A gente vai fazer a escola, fazer igual, como é que é o Calvin, não é? O Calvin fala que a gente vai tirar notas boas para ir para o ensino médio. Para faculdade, para poder ter um para filho, tirar... para pagar boa escola, para tirar nota boa. Então é um ciclo. E a gente não deveria responder, a gente não deveria saber todas as respostas para as perguntas das crianças, mas a gente pode junto pesquisar sobre aquilo. E aí só vou aproveitar uma coisa que a Jaque falou aqui sobre sexualidade. Às vezes, aí eu tô falando de perguntas de crianças, tá, gente? Às vezes as crianças vêm perguntar alguma coisa pra gente, a gente fica tão em pânico, tão apavorado que fala coisa que a criança nem precisava saber naquele momento, que a gente exagera na quantidade de informação. Tem um vídeo que eu adoro no YouTube, que é assim, a mãe tá lá batendo um bolo e a criança fala: mamãe, o que é virgem? Aí a mãe começa a suar frio e começa a bater o bolo: minha filha, é que um dia você vai encontrar um namorado e vocês vão se casar e aí não sei o quê. E aí quando a mãe termina aquela explicação maluca, a menina fala: e extra virgem? Ela tá lendo o rótulo do azeite. Então, às vezes, a gente precisa também fazer uma boa pergunta para a criança e entender, né, o que ela tá querendo. Né? Qual é a intenção dela com aquela pergunta? Então, a gente não tem que responder todos os questionamentos das crianças, mas por que não responder aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que dá pra gente pensar? Ou se a criança fizer uma pergunta que a gente não sabe responder, e esses dias eu dei um exemplo aqui, que passamos em frente a não é? É ótimo, eu preciso encontrar esse vídeo. E eu procuro, e às vezes eu acho, e depois o link não funciona mais, eu não sei o que acontece, também não sou muito boa com as tecnologias, não. Uma vez eu passei na frente do cemitério e a França falou: o que é isso? Ah, é um cemitério. E o que tem no cemitério? O corpo das pessoas que morreram. Mas as pessoas que morreram não vão para Jesus? Só o corpo, meu filho. O corpo tá aqui no cemitério, a alma vai para Jesus. Como que a alma vai para Jesus? E aí ele começou a desembolar de perguntas e eu dirigindo, eu falei: calma aí. Quando a gente chegar em casa, a gente conversa melhor sobre isso, porque agora eu já não tô mais funcionando. Eric, boa noite, gente, que reencontro essa live. Tô aqui pensando, meus pais não sabiam nada disso. Nossos, né? Sim. Hoje a gente tem recurso e acesso ao recurso e muitas vezes gratuito. Imagina se soubessem, hoje tem ferramentas para tudo. Tem ferramentas para tudo, Dai, isso é muito verdadeiro. Inclusive, eu tenho um curso que ensina inúmeras ferramentas, né? Para os pais que saem do reprograma, saem com o baú lotado de ferramenta para usar, né? E pensei numa coisa aqui no meio do caminho e me perdi. Então, os pais saem do reprograma com um baú de ferramentas para usar, mas existe algo que é mais importante daí, que eu faço muita questão de que isso fique claro para os pais. Não vamos aprender apenas a aplicar ferramentas, a gente não vai aprender a ser um técnico, né? Nós somos pais, a gente precisa aprender sentido, precisa aprender conexão, precisa estar presente aqui agora com os nossos filhos, porque é isso que faz do nosso paternar, do nosso maternar um encontro com as nossas crianças, uma relação, um relacionamento. A gente não vai virar um aplicador de técnica, né? Isso fica para os profissionais e ficou lá atrás com a super babás, e hoje a gente já tem inúmeros estudos mostrando que a longo prazo não são efetivos. Que a pessoa precisa entender a intenção, a intenção por trás do comportamento dela, não é simplesmente vai ali e pensa, e aí eu faço uma associação negativa com o pensar. É incrível, eu posso me preparar para ter meu filho e me orgulhar desse processo. Por favor,
Faça isso. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa. Débora, tô falando que essa live tá sendo um reencontro. Mas tá acabando. Cada filho é um pai, né? A vantagem de educar é conseguir entender os caminhos para o bom relacionamento com o filho. É isso daí, ó. Tá vendo o que é uma pessoa bem treinada? É isso, é uma pessoa bem treinada. Sim, sim, tem uma interação sentimental além das ferramentas, mas é isso, tão complexo, admiro demais seu trabalho, muito obrigada. Como ensina uma criança pequena a agir com propósito? Tem como? Tem como, claro que tem como. Isso depende muito de quem nós somos, de quem nós estamos, o quanto nós estamos dispostos a ensinar, o quanto nós estamos dispostos a investir tempo em treinamento com as nossas crianças, o quanto que a gente está disposto a investir. Eu, tu e 4 filhos. Seja bem-vinda aí uma pessoa que, como eu, tem o compromisso de povoar a terra. Quero mais também. Então, é a nossa intenção. Quanto que a gente está disposto a investir em treinamento com os nossos filhos? Né? Por exemplo, uma vez uma paciente perguntou assim, e aí a mãe me disse, né? Doutora, ela me pergunta o que ela ganha quando ela lava a louça. O que ela ganha quando lava a louça? Ganha pia limpa. Esse é o resultado do comportamento, né? Quando eu pego a louça e começo a lavar, eu posso até ter a intenção assim de dissipar a minha ansiedade, que é muito melhor do que cair de boca num prato de brigadeiro. Mas a intenção é de que aquilo fique limpo. É ou não? E a gente pode ensinar essa intencionalidade. Qual a intenção que eu descasco uma cenoura, por exemplo? Eu descasco a cenoura porque a casca da cenoura nem sempre a gente pode confiar que não tem agrotóxico, nananã, e aí a gente tira a casca. E aí a criança pode aprender isso, ela pode aprender a usar uma faca, ela pode aprender a esticar a cama dela, e tudo isso tem um propósito. E isso depende da gente investir tempo em treinamento e em explicação. Não é fazer porque tem que fazer. É fazer porque isso tem um motivo, isso tem um propósito, tem uma intenção. E aí, a partir dessa intenção, eu começo a olhar para o reforço disso, né? Eu começo a olhar para a pia limpa, para a cama arrumada e sentir prazer nisso tudo, porque eu fiz aquilo com intenção, fiz aquilo com propósito, aquilo tem um objetivo. Então, eu acredito que de perguntas foi tudo. Todas as perguntas que vocês me fizeram respondidas. Gente, quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui, um a um, tá? As pessoas conhecidos aqui, amigos do Brasil que vieram dizer um oi, conhecidos e amigos aqui de Portugal também, as mamães e papais que me acompanham. Gente, eu tenho muito a agradecer. As perguntas de vocês são, para mim, o maior motivador de estudo. Isso faz o meu trabalho fazer sentido. As dúvidas, vocês chegando e me perguntando coisas e me trazendo questões da vida de vocês, né? Já que tô esperando o seu direct pra gente conversar com detalhe, tá bom? A respeito disso aí do seu ou da sua adolescente. É? Aí ó, a produção tá dizendo aqui pra mim que a Jaque mora aqui em Lisboa. É brasileira? Olha. Então é isso, Jaque. Te espero lá, tá bom? Pessoal, quem tá entrando agora, que não viu a live, espera um pouquinho que ela já vai entrar. Daqui a pouco eu também já coloco no YouTube. Muito obrigada pela audiência aqui de vocês, pelas perguntas, tá bom? Agradeço imenso. Abril, vem aí, vem com tudo. Vai ser maravilhoso o nosso encontro de abril, nossos 8 encontros especialíssimos de abril, tá? Para rechear aí de informação a nossa vida. E mentoria, temos ainda 3. Ninguém aqui durante a live entrou para pegar essa vaga. 3 vagas de mentoria para abril, pessoal. O Instagram tá dizendo que eu preciso dar tchau para vocês. É hora de dar tchau, igual o Teletubbies.
Amanhã a gente tem um encontro cedo. Quem vem tomar café comigo? Até amanhã. Beijão pra vocês. Muito obrigada.